Vamos esclarecer aqui, porque esse negócio de quem é você deu uma polêmica danada aqui ontem e eu não dei conta de responder por causa do evento e tudo mais, cheguei tarde e então vamos lá. O que acontece? Algumas pessoas que responderam assim, meu nome é João, não sei o quê. E aí eu falei, e se seu nome mudar, será que você muda também? Por que isso? A outra também que respondeu, eu sou um anjo que alegra as pessoas ao meu redor e tudo mais. Então, no decorrer da nossa vida, principalmente quando a gente está. Porque esse eu, que a gente pensa que é uma construção. E a gente começa essa construção aprendendo o quê? Quem eu sou, o meu nome. E quem ensina? Os nossos cuidadores são os primeiros, intuitivamente, a ensinar isso pra gente. Como? Aquela brincadeirinha que a gente faz com as crianças. Cadê o João? Achou. Cadê o João? Sumiu, achou. Nessa hora, a criança está aprendendo que ela, que ela não sabe o nome dela. Tanto é que o bebê, quando ele olha para o espelho, ele fala, olha lá o neném. Olha lá o neném, quer dizer, o neném não é ele, é um neném. Ele não sabe que ele é separado de tudo. Olha lá o neném. Depois, ele fala, olha lá o João. Ele já sabe que existe um João, mas ele ainda não associou que é ele. Passado mais um tempo, lá pelos 2 aninhos e meio, até antes, ele vai olhar o espelho e falar, olá, eu. Por quê? Porque o João nasceu nele, dentro dele. Então, criou-se o ego. Não que criou, mas começou a formatar. Então, a gente começa a condicionar. Então, tudo que a gente fala sobre a gente mesmo é um condicionamento. E qual o objetivo desse condicionamento? Conseguir as coisas que a gente quer. Ai, mas eu não tô sendo fria. A gente precisa compreender esse jogo exatamente para desarmar o jogo. Isso é o autoconhecimento. Então, quando eu descubro que eu não sou esse anjo de luz, que sirvo ao mundo para fazer a felicidade das pessoas, não. Eu uso o meu poder de encantar as pessoas e ser bom como uma moeda de troca para conquistar alguma coisa que eu quero, que é o quê? Ser admirada, ser querida, ser amada. O nosso objetivo sempre é ser amado, é ser aceito. O nosso ego, esse quem eu sou, porque quando você sai do ego, quem sou eu? Curiosa para descobrir. Por quê? Silêncio. Não precisa explicação. Nem tem explicação. Então, quando essa pessoa falou, tô curiosa para descobrir. E é exatamente isso. Fora desse eu construção, eu, Ellen italiana, descendente italiano, eu, Ellen, descendente italiano brasileira, eu, Ellen mãe, né, descendente italiano, brasileira, mãe, filha, né, mulher, psicóloga. Então, nada disso sou eu. E tudo isso faz parte de uma estrutura de um eu que é um condicionamento. Ficou claro agora? Qual é o percurso do autoconhecimento? É a gente ir organizando essas peças, essas caixinhas, para que a gente, mesmo dentro da caixinha, a gente consiga sair e entrar no momento que nos convém. Então, o foco do autoconhecimento é a gente compreender o jogo para desmontar o jogo e não ficar refém desse jogo. Então, quando você fala, eu gosto de amarelo, eu gosto de azul, eu sou assim, eu sou assado, eu sou daquele jeito. Só que no decorrer da nossa vida, a gente vai mudando conforme as nossas experiências. E se a gente não tiver autoconhecimento, flexibilidade para se reinventar, a gente vai ficando aprisionada dentro da própria ilusão que a gente cria dentro desses condicionamentos. Os condicionamentos, eles precisam ser úteis pra gente e não nos aprisionar. Então a gente não há como viver sem condicionamento. Tudo vai ser um condicionamento, até porque o nosso corpo físico é limitado e condicionado. A gente não vive sem água, sem sono, sem descanso, sem alegria, sem sofrimento, porque faz parte desse jogo, mas nada disso define quem eu sou, nenhuma experiência vivida, nenhuma expectativa que eu possa ter me define. Quem me define? Esse eu poderoso que existe dentro de você e que precisa ser descoberto através do caminho de se reinventar de uma maneira mais potente, de uma maneira mais consistente, e é o autoconhecimento que nos dá isso.
Entenderam? A questão do nome, a questão do ser de luz, não é uma crítica, é porque a gente, na nossa ansiedade em agradar, para a gente conquistar, para a gente conseguir o que a gente quer, a gente cria personagens. E ninguém é um ser de luz bom e tal, porque a gente carrega um lado sombra na gente. Todo mundo carrega. Quanto mais a gente nega, mais a gente reforça essa sombra. Então, essa aceitação, esse reconhecimento da nossa humanidade, da nossa limitação e até da maldade que existe em nós, do animal em nós, do instinto em nós, nos ajuda a observar isso. Quando eu observo isso, eu tenho uma possibilidade muito maior de estar no comando disso, não no controle, mas no comando, para que a gente tenha uma atuação mais precisa. Acho que ficou claro. Perguntas aqui.